Daniela. Eu vou explicar aqui para quem está em casa. Por meio das suas redes sociais, a engenheira civil Daniela Barroso denunciou uma série de agressões e ameaças que ela e uma amiga teriam sido vítimas na noite do último domingo, dia 16, na cidade de... Só pedir a nossa produção para deixar no ponto, só colocá-la quando estiver ok? Agradeço, tá? No último domingo, na cidade de Pedro II, né, Kilson? Exatamente. As duas, Daniela e a amiga, estavam juntas em uma lanchonete. Quando lá estava um ex-namorado, um agente administrativo da Polícia Civil do Piauí, estava nessa lanchonete. E nós vamos conversar agora com exclusividade. Ela fala pela primeira vez a uma rede de televisão. Daniela, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Bom Dia. Se é que é para dar um bom dia depois de um domingo desses, o início de semana dessas. Daniela, eu primeiro queria te pedir para você explicar para a gente como que era o teu relacionamento com esse teu ex-companheiro, se ele já era um cara violento, e se você começou a perceber a mudança de comportamento e resolveu sair desse relacionamento. Me conta um pouco dessa história para a gente chegar no domingo. Bom dia. Eu estou aqui com a minha amiga Luana, que presenciou o fato, né, também. Nós duas fomos as vítimas. O áudio tá... Não, pode falar, Daniela, sem problema. Pronto. Foi um relacionamento de 9 meses. Foi a primeira vez que aconteceu uma agressão física, mas por algumas vezes em que a gente saía, alguma festa, ele às vezes alterava o tom de voz, entrava em discussões muito fácil com outras pessoas, né? Então era um comportamento que não me agradava. Então, quando eu vi aquela situação na hamburgueria, que começou a mudar o tom de voz, que começou a falar mais alto, começou a ter xingamentos, eu quis me retirar do ambiente. Levantei e fui pro meu carro. Daniela, anteriormente a isso, ele era uma pessoa controladora, ele te ameaçou algumas vezes verbalmente, ele te proibia de algumas coisas durante esse relacionamento, ele era abusivo? Não. Durante o relacionamento foi até uma surpresa, principalmente nessa fase, né? Não era um relacionamento considerado assim abusivo, ao meu ver, né? Só que muitas coisas também eu vou analisar a partir de agora, né? Às vezes a gente tá numa dependência, a gente tá um pouco cego e a gente não percebe alguns detalhes, a gente deixa passar batido. Ele te proibia de algumas coisas? Não. Nem de amizades? Não existia esse tipo de relação proibitiva, né? O que existia, principalmente quando tinha, às vezes, o uso de bebida alcoólica, era uma mudança de humor. Em ambientes públicos, de festa, bar. Ele ficava mais ciumento, briguento? Mas não em relação à minha pessoa, em relação às outras pessoas ao redor. Sim. Bom, aí ele chegou lá na hamburgueria e você estava com a sua colega lá no domingo à noite. Ele estava com a gente. Até o presente dia, até o domingo, ele foi meu namorado. Ele era a pessoa que estava comigo. Ah, ele estava lá com você no dia? Sim. Tava eu, minha amiga, que está aqui comigo, uma outra moça na mesa, ele e mais 2 amigos dele. E o que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Pessoas. Me conta o que aconteceu naquele momento, na noite de domingo. Pronto. A gente havia ido para uma festa no interior próximo da cidade, durante a parte da tarde, puxando para o início da noite. E aí, por volta de 11 horas da noite, a gente se dirigiu a essa hamburgueria. Durante isso, ele e um colega dele estavam conversando alto, fazendo brincadeiras um com o outro. Era um momento de descontração, ninguém estava esperando pelo que aconteceu. E aí, em um certo momento, a terceira mulher que estava presente, ela pediu para que ele diminuísse o tom de brincadeira, o tom das vozes, porque estava tarde, a gente estava no ambiente público. E aí, a partir desse momento, meio que foi um surto. A agressão verbal, pode-se assim dizer, iniciou primeiro com essa mulher que é amiga dele. Inclusive, estava com o marido dela presente na mesa. De todos os nomes possíveis? Oi? Todos os xingamentos possíveis? Isso. Começou, enfim,
começaram a bater boca, ele começou a xingar ela, falar mal da pessoa dela. Aí, diante disso, a minha amiga que está aqui presente comigo pediu que ele parasse de gritar com uma mulher na mesa, né? Que ele estava sendo mal educado naquele momento, que não tinha necessidade disso e não cabia. E aí, a partir disso, ele passou a dirigir os xingamentos para ela. As agressões começaram a partir para ela. Quando tudo isso começou o bate-boca dele com a amiga dele e com a minha amiga. A agressão e tudo, os outros 2 rapazes presentes na mesa calados. E aí, nesse momento, eu me senti muito mal. Me levantei da mesa, paguei a conta da comida que eu tinha pedido, nem comi, e me direcionei para o meu carro, que é esse da foto que está passando. O carro era meu. Na hora que eu me levantei, ele veio atrás de mim, porque ele não aceitava estar virando as costas para ele naquele momento. Foi algo que incomodou ele bastante, a ideia de deixar ele presente naquela mesa e sair. Mas foi uma decisão minha, eu não ia ficar presente naquela confusão, porque eu não vi cabimento. E aí, a partir disso, ele começou a discutir comigo. E aí, minha amiga veio e acompanhou, ficou próximo de onde a gente estava. Aí, a partir disso, ele começou a ter um bate-boca, aí ele começou a ficar agressivo. Ele pegou e apertou o meu pescoço. Minha amiga pediu para ele se afastar e, nesse momento, ele empurrou minha amiga no chão. Ele jogou a sua amiga no chão? Ele jogou minha amiga no chão. Por 2 vezes. Aí, quando ele jogou minha amiga no chão, eu meio que fui pra cima dele pra tentar afastar e que ele não chegasse mais perto dela. E aí, diante disso, ele me joga no chão também. Nossa. E nesse momento, está presente uma pessoa que estava na mesa. E os 2 amigos dele que lá estavam, nada fizeram? Aí, nesse momento, um deles que estava presente, que inclusive é delegado de polícia na cidade de Piripiri, ele foi pra cima dele para tentar puxar ele, mas não desistiu. E nos vídeos da hamburgueria, dá pra ver que enquanto eu e minha amiga a gente tá no chão, ele simplesmente vira as costas, sai e retorna pra mesa. Nossa, um delegado. Jesus amado. Ele chegou a puxar você pelos cabelos? Isso foi quando, por decisão, após ele ter dado a mordida no meu rosto, já depois de algum tempo na hamburgueria, ele diz, eu preferi me retirar do lugar com ele, tanto pela segurança com da minha amiga. Eu fiquei com medo de que, de certa forma, ele pudesse atacar ela mais. Então, nesse momento, eu quis me retirar dali com ele, disse que eu ia acompanhar ele para tentar cessar aquela discussão. Ainda você foi então, com ele? A partir disso, a gente se retirou, ele viu um carro estacionado na calçada e jogou o meu carro contra esse carro que estava estacionado. Propositalmente? Propositalmente, porque a intenção dele era fazer com que as marcas da agressão ficassem mascaradas pelo acidente, não fossem marcas de agressão. Então, na verdade, ele tentou simular um acidente para que você, se estivesse machucada, era consequência daquele acidente. Era culpa do acidente. E mesmo depois de preso, ele ainda tentou, contar, como é que se diz? Ainda convencer a mãe dela, tinha remédios, e aí ele foi uma batida de carro. Ele foi preso em flagrante? Foi. Ele foi preso em flagrante. Só que isso já... A agressão se deu por volta, iniciou-se à meia-noite da segunda-feira e perpetuou até por 1h, 1h30 da manhã. Daniela, ele estava armado? Estava. Isso poderia ter sido uma tragédia muito maior. Mas muito maior. Como é que findou essa história? Em que momento ele te deixa e sai de perto de você? Ele não saiu de perto de mim. Depois que ele bateu o carro, em um momento que ele estava distraído tentando ligar o carro novamente para se retirar dali, eu abri a porta do passageiro e comecei a correr. Comecei a correr e, diante disso, corri bastante, mas aí ele conseguiu me acompanhar. Foi nessa hora em que ele puxou meu cabelo e me arrastou pelo calçamento. Ele te arrastou na calçada?
no calçamento da rua. Minha nossa. Interferir e não quiseram se arriscar. Ele chegou a sacar a arma em algum momento? Ele apontava a arma para minha amiga. Esse cara não tem condições de... Pra mim, ele não chegou a apontar a arma. Pra mim, ele não apontava. Pra mim, foram só as agressões. Vocês têm imagens do na minha circuito interno concepção- da hamburgueria? Ela tem circuito A interno? polícia, a delegacia de polícia de Pedro II, teve acesso do monitoramento da cidade ontem à noite. Eu ainda não vi essas imagens, o delegado ainda ia analisar também essas imagens, eu ainda não cheguei a ver. Ô Daniela, para fechar, você está convicta e certa de que não quer mais esse relacionamento, correto? Sim. Não vou retirar a queixa, eu vou manter todo o procedimento até o final, inclusive essa certa exposição que eu estou fazendo da minha imagem, mesmo nesse momento. Que não tem intenção Nesse nenhuma processo, de tornar, nesse- e que fica de alerta também. Nesse processo posterior a isso, você tem ajuda psicológica? Você, em algum momento, percebeu que era dependente emocionalmente dele, em alguma situação? Isso vem à tona na sua Eu já cabeça havia, agora? assim, até uma coisa, eu já havia sido alertada, principalmente pelos meus pais, alguns amigos pediam, não Tá vendo? apoiavam, na verdade, esse relacionamento. Só que eu não via motivos pra... eu não via esses motivos, mas meus pais não eram a favor. Daniela, alguns amigos ainda não gostavam bem dele. que você está viva para contar essa história. Algumas outras mulheres pelo Sim. Brasil, aliás, algumas outras mães e pais não têm a oportunidade de ter a filha viva contando essa história. Às vezes, os nossos pais enxergam coisas que a gente não consegue enxergar porque já viveram experiências, ouviram experiências semelhantes. E que fique esse alerta para as mulheres do nosso estado, do nosso país, que é um país completamente machista, misógino, né? E que mulher, eu sempre digo e relato e reafirmo, quem é pai de menina como eu sou, trate uma mulher como você gostaria que tratassem a sua filha. É por isso que os pais alertam sobre relacionamento, porque enxergam lá na frente o que, infelizmente, os nossos filhos não conseguem enxergar. Daniela, toda sorte do mundo a você, a sua amiga, conta com a gente aqui. Eu queria ter visto a foto desse covarde para poder mostrar aqui na televisão e o deixar famoso, né? O que é importante. E que a Secretaria de Segurança Pública, através do Dr. Chico Lucas, através do delegado-geral, tome as providências necessárias, porque esse covarde, ele sequer tem possibilidades psicológicas de ter uma arma na cintura. Que no final da noite de domingo, aponta uma arma para mulheres indefesas, arrasta uma mulher pelas ruas de Pedro II e ficar impune, aí é brincadeira. Como diz o Datenão, é um tapa na cara da sociedade. Daniela, obrigado pela participação e pela confiança de conversar com a gente com exclusividade, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço o espaço de fala. Muito obrigada. Qual o nome da sua mãe? Minha mãe se chama Remédios. E seu meu pai? pai é Adolfo. Augusto? Adolfo. Seu Adolfo. E dona Remédios, um abraço do amigo Eldson, um forte abraço. Força, viu? Força cada vez mais. É porque dói muito mais, às vezes, no pai e na mãe. Ah, meu amigo, não sei se eu estaria aqui conversando se tivesse feito isso com a minha filha. Obrigado. Meu pai está aqui presente. Ele pode falar? Pode. Cadê o seu Adolfo? Cadê o seu... Vou passar aqui a imagem para ele. Ô, seu Adolfo. Opa, meu amigo. Bom dia. Bom pra dia. você, que você Mostra quer o seu. Seu Adolfo, eu imagino o tamanho da dor que você sente no coração e na cabeça de saber de uma história dessa, né? Cara, não tem explicação. Não tem. Saber que a sua filha de madrugada tá sofrendo pedindo socorro, sabe? E as pessoas no seu lado, no seu conforto com a sua família, com toda a razão, não sair para ajudar, porque se eles saíssem, também estavam correndo perigo, sabe? E um cálculo desse, cara, o que me choca mais é saber as pessoas que estavam com eles. Um delegado. Fazer um absurdo disso. Seu Adolfo, Não, aí eu já não durante quero entrar em toda a detalhe. sua vida de educação, a sua filha, quantas vezes você encostou um dedo nela? Nunca, cara. Nunca. E eu peço vocês, adolescentes, eu peço vocês, mãe, filhos, eu peço vocês, jovens, mulheres, até mesmo os rapazes, os meninos, escute seus pais. Eles veem o que vai acontecendo. Pare com esse negócio. É verdade. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Tá um absurdo. Agora mesmo essa PEC aí que tá acontecendo aí contra as mulheres, cara. Isso é um absurdo. Eles querem botar as mulheres como vítimas, isso não tem cabimento.
seu Adolfo. O que está acontecendo com a nossa cidade? Conta com a gente aqui, viu, seu Adolfo? Conta com a gente para lutar junto com o senhor em Pedro II, tá? Conta com a gente aqui. Um abraço na sua família. Obrigado, e que todos os jovens, as jovens, escutem os sigam pais. como exemplo. Tá bom. Obrigado. Tchau, senhor. Obrigado. Ô, Kilson, é o que eu falei e reafirmo. Sorte da Daniela que pode falar e relatar o que aconteceu. No Brasil, muitos pais e mães sequer têm a possibilidade de ver, ouvir e beijar as suas filhas só mais uma vez. Exatamente, Elcio. O Brasil é o que mais mata mulheres no mundo, é um dos países mais violentos contra agressões contra as mulheres. Isso já há um movimento muito forte. Já há um movimento muito forte no Brasil inteiro, pessoas se manifestando com relação a esse aumento do feminicídio. Então, já está na hora de Pedro II. Já está na hora de Pedro II ter a delegacia da mulher, né, Kilson? Não tem. E agora a história de que esse rapaz aí, o agente administrativo, se realmente se confirmar essa história, ele comete mais um crime aí. Que é o caso de que a notícia de que saiu de que ele estava usando, teria apontado um simulacro de arma de fogo. Era um simulacro? Um policial apontar um simulacro é outro crime. E o delegado estava lá, pô. O delegado estava lá. Se realmente essa história se confirmar... Se as imagens se confirmar, esse aí é o bonito. Se realmente se confirmar que ele estava com um simulacro, que eu não acredito. Bonito. Eu não acredito. E covarde, né? Mas, enfim.